todos. Estamos iniciando a nossa live sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado no dia 24 de fevereiro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Lobato, sou analista-chefe da Equilibrium Consultoria e vocês vão ter essa live comigo hoje, que o tom aqui é bem informal. A nossa tentativa é explicar de uma forma clara e precisa todos os desdobramentos geopolíticos que nos levaram até esse momento. Então, antes de começarmos, eu vou fazer algumas pequenas considerações que são necessárias para a gente falar de geopolítica. A primeira é que a Equilibrium é uma empresa de análise de risco político e econômico. Nossas análises são neutras, independentes e apartidárias. Nosso grande objetivo é sempre mostrar os fatos e os seus porquês. O outro é que nós somos imparciais e temos a análise, a negociação e a busca de soluções e disputas como nosso grande mote. Então, quando a gente fala de conflitos, fala de disputas, fala de guerras, geralmente o lado humano ele fala muito alto. Há um aforismo de um analista britânico chamado Hugh Strachan, que ele fala que a guerra é onde afloram todas as emoções humanas. Como analistas, como negociadores, somos humanos, mas precisamos entender e buscar uma solução negociada e imparcial para tudo. O último ponto que eu tenho para colocar antes de começarmos propriamente é sobre a geopolítica em si. É importante mencionar que em geopolítica não existem inocentes. Geopolítica ela é decidida principalmente por atores estatais. São os estados, são as organizações internacionais que fazem a geopolítica mundial. E nisso não existem amigos. Existem aliados e existem um jogo de interesses. E o que nós buscamos mostrar aqui hoje é exatamente isso. Quais são os interesses envolvidos nessa disputa na Ucrânia entre todas as partes? Para começar com isso, a gente vai falar de 5 perguntas básicas e a nossa análise ela vai ser baseada nisso. A gente vai buscar responder essas perguntas. Algumas são as que as pessoas têm nos feito nos últimos dias e ao final, se tivermos tempo, porque o intuito é que não seja algo muito grande, nós respondamos algumas das perguntas que vocês da audiência tenham para nos fazer. A primeira, eu vou ler as 5 perguntas e depois a gente vai trabalhar cada uma delas ponto a ponto, né? A primeira é: por que a Ucrânia e por que agora? A segunda: Vladimir Putin vai parar na Ucrânia? A terceira: as sanções funcionam? Elas conseguem deter a Rússia? A quarta: quais os impactos na economia, principalmente na economia brasileira? E a quinta: a gente desloca um pouco o foco da Ucrânia, mas tem tudo a ver com essas mudanças geopolíticas, que é qual é o destino de Taiwan. Então, recapitulando, a primeira: por que a Ucrânia e por que agora? É importante colocar que a história ucraniana e a história russa, elas são indissociáveis. Ambos são povos eslavos, ambos são povos que vêm de uma mistura que começa lá atrás com os vikings e depois parte das invasões mongóis. Mas se a gente for aprofundar muito, falar do Rus de Kiev e do Rus de Moscou ou do Rus de Moscóvia, de Rurik, o viking, o pai da Rússia moderna e tudo, a gente vai puxar coisa de 900 anos e esse não é nosso intuito. O grande objetivo é mostrar que a história desses dois povos ela está embrenhada. Não dá para falar de um sem falar de outro. E o porquê de ser a Ucrânia mesmo? Respondendo essa pergunta. É um caminho vital para se chegar à Rússia. A gente pode pensar que nesse mundo onde a diplomacia deu lugar às guerras na Europa, isso não faça muito sentido. Mas para os russos isso faz muito sentido, no sentido de que, em menos de 150 anos, eles foram invadidos pelo menos 2 vezes. Eles foram invadidos em 1815 por Napoleão, pelas tropas, pelo exército imperial francês. Eles foram invadidos em 1941 pelas tropas alemãs da Wehrmacht de Adolf Hitler.
Isso se a gente não contar ainda os confrontos na Primeira Guerra Mundial, iniciados em 1914, alguns no território do antigo Império Russo, e também durante a Guerra Civil Russa, que potências internacionais tentaram, do lado dos brancos russos pró-czar, intervir na Rússia. Ou seja, na imagem dos russos, há essa tentativa de eternamente se invadir a Rússia. E todas essas foram guerras muito custosas, tanto do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista humano para a Rússia. Tendo a Ucrânia ali, que já era parte do Império Russo há 400 anos atrás, depois foi um estado, uma das repúblicas que formavam a antiga União Soviética, você coloca uma barreira natural entre a Europa Central e o território do que hoje compõe a Federação Russa. Então isso é algo que precisa ser levado muito em mente. Quando a União Soviética se fragmentou no início dos anos 90, e aqui é muito importante lembrar que a União Soviética não foi derrotada militarmente. A Guerra Fria ela acaba com a vitória moral e econômica dos Estados Unidos, mas não militar. Além de serem duas potências nucleares, o embate direto, todas as estratégias que a OTAN bolou ao longo da Guerra Fria para se tentar o embate direto, buscando nos jogos de guerra, forças armadas fazem isso, contra a então União Soviética ou então Exército Vermelho, chegava-se sempre no mesmo ponto. Não era possível de ser derrotado e sempre teriam de avançar para o que convencionou chamar de solução nuclear, que é a famosa história da guerra atômica, que nenhuma das duas partes quis acionar e até hoje não se quer fazer isso. Por isso que a Rússia ela focou na Ucrânia, que é o próximo ponto aqui, falar da expansão da OTAN, e não em nenhum outro Estado membro da OTAN. Então, quando você teve esse desmembramento da então União Soviética, você teve muitos estados do antigo bloco soviético, tanto ex-repúblicas quanto outros países que estavam integrados ao bloco, que saíram da esfera de influência da Rússia e buscaram uma aproximação com a União Europeia no campo político e econômico e com a OTAN no campo militar. Para uma Rússia quebrada, fragmentada, herdeira de um Estado soviético que havia declinado em certa parte pelas próprias pernas, de uma outra forma por conta da corrida armamentista com os Estados Unidos, não era possível se opor. Apesar de, e aqui é algo extremamente importante, Vladimir Putin sempre invoca isso. Nas negociações para o fim da Guerra Fria e para a dissolução da União Soviética e substituição por um Estado russo e por repúblicas independentes, foi-se prometido a Gorbachev que certos estados, Ucrânia incluso e talvez principalmente, nunca seriam parte da OTAN. Essa é uma cláusula que causa grande disputa, há uma guerra de narrativas aqui, mas fato é, e aqui é inclusive a crítica do próprio Vladimir Putin. Gorbachev negociou, mas não colocou no papel. E novamente, para se entender a Ucrânia, não é uma defesa da guerra, lembrem-se, estamos falando de geopolítica internacional. É preciso entender a segurança dos países. E o que ocorre é o seguinte, para os russos, com a Ucrânia buscando, primeiro em 2008, mas principalmente a partir das manifestações de 2014, uma aproximação para com a OTAN, ficou claro de que não era possível uma outra abordagem que não fazer de tudo para que a Ucrânia não ingressasse no bloco. E aqui é importante pensar a questão de segurança nacional, levando o debate para o mundo, que isso muito suscita a questão da crise dos mísseis de 1962, quando a então União Soviética, sob o mando do secretário-geral Nikita Khrushchev, instalou mísseis nucleares a menos de 90 milhas náuticas de Cuba, no quintal dos Estados Unidos da América, bem na sua zona de influência, já então sobre o regime de Fidel Castro, como uma forma de defesa da ilha. Mas lembrando que os soviéticos só fizeram isso porque os Estados Unidos já haviam instalado mísseis nucleares apontados para a União Soviética na Turquia,
Ou seja, há sempre esses dois lados que olhar. E essa era uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Como que eu vou ter mísseis apontados para mim bem perto ao meu território? Pois hoje em dia a OTAN possui vários mísseis apontados para a Rússia. E a Rússia, na visão do Estado russo, na visão de Vladimir Putin e de seu entourage, a chamada Stavka, vamos falar um pouco mais disso, não pode permitir isso de maneira alguma. Só para concluir esse ponto da segurança nacional, nós aqui também no Brasil tivemos várias de nossas disputas fronteiriças na região sul do país. Não à toa, até a entrada de Brasil e Argentina no Mercosul nos anos 1990, na criação do bloco e nesse apaziguamento que houve no Cone Sul do Brasil, o grosso das Forças Armadas brasileiras estava situada no sul do país, pois ali era uma questão de segurança nacional. Depois disso, onde passou a ser a prioridade e onde se deslocou um grande efetivo de tropas para o norte, para a região amazônica. Ou seja, mostrando que essa não é uma preocupação exclusiva da Rússia. Estados se preocupam com a segurança de suas fronteiras, cada um à sua forma. Continuando, a Rússia, na década de 90 e início dos anos 2000, ela não podia fazer muito para impedir, porque nada havia sido assinado, que as antigas repúblicas do leste europeu que estavam sob o jugo da União Soviética entrassem para a OTAN e para a União Europeia. E assim foi com Polônia, com Estônia, Lituânia, Letônia, com a própria República Tcheca e Eslováquia, a antiga Tchecoslováquia, parte da Cortina de Ferro. Só que agora, a partir dos anos 2010, 2011, para ser mais exato, a história já é muito diferente. O Estado russo ele já é forte novamente. O Estado russo de Vladimir Putin no comando, depois de uma série de reformas estruturais internas, com uma economia pujante e interligada à da Europa e à do sistema internacional, isso é importante ter agora em mente para quando a gente for responder a pergunta das sanções. O novo Estado russo, ele já pode dizer não. O novo Estado russo pode se levantar aqui, é mais do que justo, e a autodeterminação dos povos, e o direito da Ucrânia como Estado soberano de fazer parte da União Europeia e da OTAN, é tudo viável de ser invocado, muito válido. Só que, novamente, falamos de geopolítica e da perspectiva de um dos atores, que é uma potência nuclear e a segunda maior potência militar do mundo, e além de, a partir desse esteio, também uma grande potência econômica, isso já não é mais viável e não é mais negociável admitir que a Ucrânia se junte à OTAN ou mantenha armamento desta organização em seu território. A partir disso, entendendo essa importância estratégica da Ucrânia, a gente vai para a outra pergunta, que é o porquê agora. Não é de hoje que vem havendo um reordenamento de forças no mundo. A geopolítica internacional ela muda muito rápido. Em 1991, com o fim da Guerra Fria, foi também o fim da ordem bipolar. De um lado, Estados Unidos, de outro, União Soviética, você possuía esse mundo bipolar. Agora não, você possui o mundo unipolar. É a ordem americana, porque ainda a Europa estava caminhando também para novamente se tornar uma potência. Lembrando que a concretização do maior e mais ambicioso projeto europeu no âmbito da União Europeia foi o euro, justamente na mudança de 99 para o ano 2000. Ou seja, ainda não era a União Europeia que nós vemos hoje em dia. Então você tinha esse mundo unipolar. Só que existe um ditado no Brasil que é assim: faltou combinar com os russos. E não faltou só combinar com eles. Faltou combinar com os chineses, faltou combinar com os árabes, faltou combinar com a África, faltou combinar com uma boa parte dos aliados europeus dos Estados Unidos, faltou combinar com diversos dos tigres asiáticos, faltou combinar com a América do Sul e até mesmo com o Canadá, com a América Latina e com o Canadá, se a gente pensar assim dessa forma. Era um mundo onde os Estados Unidos eram a potência indiscutível. Só que nesse meio tempo, no início dos anos 2000, o século XXI ele já nasce com uma guerra, com um conflito no Afeganistão. Você teve Afeganistão 2001,
a invasão do Iraque, muito controversa, inclusive entre os aliados em 2003, e você teve uma grande crise econômica no centro do sistema em 2008. O que isso aconteceu foi que isso debilitou a capacidade norte-americana de poder projetar poder no mundo. Trazendo para o debate presente, qual foi a consequência disso tudo no esteio de uma pandemia que também gerou uma crise econômica mundial? Os Estados Unidos se enfraqueceram. Manter duas guerras ao mesmo tempo, dois frontes de combate, é extremamente custoso. E ao contrário da Segunda Guerra Mundial, em que houve uma vitória militar norte-americana e boa parte dos derrotados e mesmo dos aliados ficou durante muito tempo pagando empréstimos e reparações aos Estados Unidos, empréstimos feitos durante conflitos aliados para manter a máquina de guerra aliada funcionando, e juros em relação a esses empréstimos, além da perspectiva dos derrotados, a Alemanha principalmente, reparações de guerra, ou seja, os Estados Unidos receberam muitas divisas advindas disso. Após este momento, com as guerras de Iraque e Afeganistão, você colocou, a exemplo do que já havia sido feito no Vietnã nos anos 60 e 70, muito dinheiro nesses países. Você girou a máquina militar, o complexo industrial militar interno, mas não recebeu divisas de fora. Então o que acontece é que, com esses dois conflitos prolongados, além de crises sucessivas, a maior, a de 2008, a crise do subprime, mas outras pequenas nesse meio tempo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, já havia havido a crise das big techs, a bolha do mercado de informática. Isso debilita uma parte do poderio norte-americano. É nesse momento em que a gente começa a reparar que o resto do mundo, alguns que haviam acumulado divisa nesses 10, 15, 20 anos entre 91 e 2011, começa a se mostrar. É quando a China, entre aspas, sai às compras no mundo. É quando a Rússia começa a adquirir empresas no Ocidente e a interdependência das commodities russas se torna muito grande. É quando os sheiks árabes, graças às vastas reservas de petróleo do Oriente Médio, passam a adquirir mais empresas, tanto na Europa e nos Estados Unidos. Aí vocês me perguntam, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que culmina com esse enfraquecimento do país, que vai ter sua consequência máxima na retirada norte-americana de Cabul em agosto de 2021. Todos observaram as imagens, viram o que aconteceu, o Talibã chegando e cercando na cidade, e você tendo de fazer uma evacuação, uma ponte aérea para fora do país, de uma forma muito improvisada e não coordenada com seus aliados. Isso mostrou ao mundo, os europeus assistiram, eles estavam lá, principalmente no âmbito OTAN também, cada um teve de fazer uma coordenação à sua maneira, buscando o máximo de coesão, mas isso também mostrou aos chineses e aos russos que algo estava contra os Estados Unidos. Não havia mais aquele forte Estados Unidos diante que fazia ações coordenadas, capaz de mover exércitos inteiros para um outro país, como foi feito em 91, em 91, 92 na Guerra do Golfo, ou nesses outros conflitos que eu falei. E isso mostrou uma outra coisa. Os próprios tomadores de decisão nos Estados Unidos perceberam o que estava ocorrendo e viram que precisavam mudar um pouco o âmbito das discussões. A estratégia nacional precisava ser reformulada, porque Cabul marca, a queda de Cabul marca o fim formal da guerra ao terror. Operações antiterrorismo continuam sendo conduzidas muito afora, mas o que George W. Bush falou que era o início da guerra ao terror em 2001 foi finalizado 20 anos depois com a retirada de Cabul em agosto / início de setembro de 2021. Isso mostrou que o enfoque da política externa precisava mudar. Justamente quais foram as áreas em que os norte-americanos passaram a direcionar sua atenção. A primeira é a Ásia, principalmente olhando para a China, porque já é sabido que não há como reverter esse processo
da China ultrapassar os Estados Unidos como maior potência econômica, quiçá em 2026. Análises mais frias colocam que até 2028, mas estamos falando ainda nessa década, de 5 a 7 anos para os Estados Unidos serem ultrapassados como a maior potência econômica pela China. Do outro lado, na Europa, há um elemento fundamental que não pode ser dissociado dessa crise toda, que acontece e que se tornou um conflito armado. O gás natural. A interdependência europeia do gás natural. Foi evocado, foi muito falado, que a Europa estava muito dependente do gás da Rússia. Isso é fato e isso ocorreu numa base dos dois lados. Europa Ocidental, aqui citamos principalmente as 3 maiores potências da União Europeia, agora que o Reino Unido se retirou do bloco, que são Alemanha, França e Itália, são muito dependentes do gás russo. Os norte-americanos, eles ofereceram à Europa uma solução para substituir, principalmente fazendo pressões sobre a Alemanha, a diversas falas dos tomadores de decisão na Alemanha, muito enfáticos e até um tanto críticos em relação a essa postura dos Estados Unidos, por conta de um gasoduto chamado Nord Stream 2, Nord Stream 2 em alemão, que é o que possibilitaria uma entrega maior do gás da Rússia direto para a Europa Central / Europa Ocidental. Os Estados Unidos falaram que eles poderiam suprir essa demanda. Agora, em meio ao pacote de sanções, ainda vamos falar um pouco mais sobre isso, há o grande questionamento se pode ou não, porque inclusive o plano B para suprir o gás europeu, se as tensões se escalarem ainda mais e a Rússia reduzir o fornecimento, seria o Catar, que já declarou não ter a capacidade de distribuição da Rússia para o gás europeu. Ele é mais barato por conta de uma questão geográfica e ele vai direto. A questão de se substituir essa matriz energética, seja por um gás vindo dos Estados Unidos ou dos países árabes, pesa muito pela logística e pelo custo. Isso enfraqueceria bastante o preço e quem acabaria pagando essa conta no final seria o consumidor, o europeu comum. Lembrando que o gás na Europa ele é utilizado como matriz energética e também para aquecer nos meses frios do ano, como é o caso de agora. Ainda estamos em um momento de inverno na Europa. Para concluir essa parte do porquê o agora também, a liderança em Moscou viu toda essa situação como sendo o momento perfeito. Por quê? Porque, além de tudo, precisamos falar dos líderes ocidentais. Não houve uma coordenação muito forte de política entre os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN. Houve muito dessa pressão norte-americana para que cessassem o fornecimento de gás da parte da Rússia, esse intento de que esse gás fosse substituído, mas não houve um compromisso fáctil. Ao mesmo tempo em que houve vários movimentos na Ucrânia para que esta mais rapidamente se tornasse parte da OTAN. E aqui a gente volta para aquele ponto que a gente falou inicialmente, que da parte, falando geopoliticamente e de segurança nacional, é inadmissível para a Rússia que a Ucrânia venha a integrar a OTAN. Só que o que acontece, e ficou muito claro perante as declarações dos últimos dias, é que não haverá o envio de tropas dos Estados Unidos, dos aliados da OTAN ou de outros países para se combater ao lado da Ucrânia neste conflito com a Rússia. O próprio presidente do país, Volodymyr Zelensky, ele falou que a Ucrânia está lutando sozinha agora. Houve envio de armamentos no pré-conflito, há várias movimentações de solidariedade e favoráveis, mas não há ninguém para enfrentar a Rússia no campo de batalha neste momento. Não há este interesse. E isso pesa muito negativo tanto para a organização como um todo, para a OTAN, mas principalmente para os Estados Unidos, pois isso mostra para diversos de seus aliados que receberam a promessa de proteção de que não há essa garantia de fato. Se atacar um aliado da OTAN, pode ser invocado o artigo 5 da carta desta organização que fala da defesa mútua.
Por sinal, o único país que já o fez nos mais de 50 anos, quase 70, quase 80 anos, perdão, desta organização, é o próprio Estados Unidos, depois do ataque às Torres Gêmeas em 2001. Nenhum outro país, membro da organização, invocou o artigo 5º. Mas então, concluindo essa questão do porquê nesse momento, a liderança russa viu que todos os esforços diplomáticos haviam se esgotado, porque repetidamente foi se falado: podemos negociar tudo, mas é inegociável que a Ucrânia vai entrar para a OTAN. E isso não foi escutado. Torno a dizer, estamos falando de geopolítica e do interesse dos países. Então, do ponto de vista russo, isso não pode acontecer. A solução que Moscou julgou mais adequada foi a solução armada, foi a do conflito armado, para que possa usar a Ucrânia como um exemplo e depois usar como uma troca na mesa de negociação. Lembrando, estamos num momento de reconstrução da geopolítica mundial e de retorno à geopolítica clássica, onde muitos acharam que isso não acontecia mais, mas exércitos ainda ditam o ritmo das lutas no campo de batalha. O mais diferente nessa situação da Ucrânia é que a guerra ela voltou à Europa depois de mais de 75 anos. Há, claro, aqueles que colocam as guerras na Iugoslávia na década de 70, mas não foi um conflito entre grandes potências. Foram conflitos mais localizados na Península Balcânica, ex-Iugoslávia, e que se desenvolveram com a intervenção da OTAN já mais para o meio dos anos 90, devido a todas as violações de direitos humanos que ocorreram naquela região. Mas o que choca agora o mundo é que uma guerra envolvendo uma grande potência mundial ocorre na Europa. Então, o que a gente precisa compreender é que esse é um momento onde, diante desse todo esse rearranjo de forças, a gente parte para a segunda pergunta, porque muitos falam: Vladimir Putin vai parar na Ucrânia? Começar que não é possível afirmar nada nesse momento. Como uma consultoria de risco político, é possível traçar diversos cenários, e é o que vamos fazer aqui agora. Mas não há como dizer verdadeiramente o que se passa na cabeça de Vladimir Putin. Mas o que é possível dizer é que o presidente russo ele é um estrategista. Ele joga xadrez e ele preparou todo o cenário para o que viria a acontecer. É preciso também refutar uma versão muito difundida de que ele seja um homem louco. Diante de momentos de guerra, de crises, é muito fácil falar que as pessoas perderam a cabeça, mas é muito interessante analisar como o presidente russo se comporta, porque em seus discursos ele é sempre enfático, mas ele sempre fala de uma forma muito calma. Ele sempre passa isso, ele sempre fala dessa forma fria. Então não é possível dizer, inclusive os próprios analistas da OTAN, os próprios psicólogos da OTAN falam que não é possível classificá-lo como um homem louco. E isso não ajuda nesse momento. Também é preciso explicar, e aqui eu retorno ao ponto do que eu falei da Stavka, que ele não está sozinho. Esse pode ser um pensamento, fazer uma guerra condenado por uma parte da população russa. Há movimentos contrários a ele, como existem contra-governos em qualquer país do mundo. Mas duas coisas chamam muito a atenção. A primeira é a justificativa que eu já falei da segurança nacional e o argumento que foi utilizado de defender as repúblicas que foram reconhecidas pela Rússia, as repúblicas separatistas reconhecidas pela Rússia na segunda-feira, e a precisão dos ataques que têm sido feitos. Ao invocar uma garantia de segurança nacional e falar de operações militares na Ucrânia, o discurso muito se assemelha ao do vice-presidente norte-americano Dick Cheney, vice-presidente de George W. Bush, quando questionado sobre a invasão norte-americana ao Afeganistão em 2003, falando das armas de destruição em massa. Novamente, estamos falando de geopolítica. É preciso mostrar todos esses elementos. Mas o que eu quis dizer que o presidente russo ele não está sozinho é falando dessa Stavka. O que é exatamente a Stavka?
A Stavka é um nome russo para alto comando, para Estado Maior, e se referia principalmente ao alto comando do tempo do czar, numa Rússia pré-revolucionária. E é usado na sua forma moderna para designar o círculo que comanda a Rússia hoje em dia. É possível observar que o presidente Putin ele é um homem muito forte, mas ele não está sozinho. E outra, a comparação de que ele age como Stalin, ela não é verdadeira. Stalin não escutava seus conselheiros. Ele escuta aqueles que estão ao seu redor. A pergunta que se faz, então, se ele vai parar na Ucrânia, que eu disse que a gente pode apenas especular em relação a isso, é preciso compreender o seguinte. Há dois possíveis caminhos para a Ucrânia, tendo em vista todo o desenrolar dos acontecimentos, que pode ter mudado até o final desta live, mas o caminho que se desenrola agora é com a eminente tomada de Kiev nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias, tomando a capital do país. Isso lembra muito um caso clássico da geopolítica das relações internacionais, que é quando os soviéticos tomaram a Áustria em 1945. Eles não tinham o intuito de ocupar de fato a Áustria, mas eles usaram a Áustria como uma moeda de troca na mesa de negociações para poderem ficar com a Polônia naquele rearranjo de forças do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, na divisão dos países, quem ficaria com o quê, que foi traçada na Conferência de Yalta e na Conferência de Potsdam. Então, é possível que haja a ocupação total da Ucrânia, mas não no intuito de fazê-lo para mantenimento do país como um todo, e sim para negociar a troca da Ucrânia para com o chamado Ocidente posteriormente. Essa é uma abordagem. A outra abordagem que nós trazemos é uma que já começou inclusive a ser feita, de conversas para mostrar que é possível ocupar militarmente o país, que não há um blefe, que não há um jogo aqui e que a Ucrânia será colocada em uma posição onde ela deverá negociar, agora colocando no papel aquilo que havia sido negociado, mas não assinado na década de 1990, que é a não entrada da Ucrânia, principalmente na OTAN e quiçá também não na União Europeia. A partir disso vem o questionamento. E as sanções? Porque a Rússia vem recebendo sanções o tempo todo, isso também não pode pressionar a Rússia. É importante dizer que a Rússia, os russos eles já até brincam em relação a isso, dizendo que eles estão acostumados às sanções. Aqui nós vamos até um pouco além, retomando um pouco a história, de que a Rússia ela sofre sanções de fato. Quando os russos dizem, eles falam das sanções de agora, porque sanções são impostas à Rússia desde a anexação da Crimeia em 2014, muitas tendo sido retiradas nos meses e anos seguintes a este episódio. Mas os russos, duas coisas. A primeira é que na Rússia pós-revolucionária, em 1920, em junho de 1919, na verdade, foram impostas as primeiras sanções à Rússia. Os então impérios ocidentais, naquele contexto pós-Primeira Guerra Mundial, tentando impedir ou fazer com que a Revolução do Outubro Vermelho não fosse bem sucedida, já no contexto da Guerra Civil Russa, impuseram pesadas sanções à Rússia como Estado, ou aquilo que se tinha do Soviet da Rússia naquele momento, e inclusive aos líderes revolucionários, Lenin entre eles. Muito se assemelha às sanções que foram faladas hoje de se penalizar tanto o presidente da Rússia quanto o seu secretário de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Então esse já é um episódio, é a repetição de um episódio. Se diz muito, o famoso aforismo de Mark Twain, que a história ela não se repete, mas ela frequentemente ela rima. Então isso é uma coisa que já foi tentado. A segunda, trazendo para a ótica atual, é o quão interessantes são sanções para os países. Porque inclusive antes dessa live, observando os movimentos do mercado financeiro, ontem as bolsas do mundo todo elas haviam caído,
principalmente a Bolsa de Moscou havia levado uma queda de quase 30%. Hoje todas as bolsas mundiais, inclusive a Bolsa de Moscou, já haviam se recuperado, esta última mais de 20%. E aqui a gente volta para a geopolítica do gás. A Europa ela ainda é muito fortemente dependente da Rússia e por mais que penalizem as empresas russas, fechem o espaço aéreo para aviões russos, não há neste momento como terminar com o fornecimento de gás da Rússia. Não é interessante para os países europeus que isso aconteça. E uma outra coisa é que isso num contexto de final de pandemia / pós-pandemia, agora já chamada por alguns de endemia, isso minaria toda a recuperação econômica pós-crise da Covid-19. Então isso levaria a um novo aumento da inflação, isso levaria a uma nova perda do poder de compra da moeda, agora falando de uma questão não somente do gás, mas também do trigo, porque lembrando, Ucrânia e Rússia são um celeiro de trigo para a Europa, e também na questão de outros minerais e commodities no geral necessários não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos e também para outras economias. É preciso lembrar também de que a Rússia, se no pior dos cenários, ela se preparou economicamente ao longo de anos para isso, acumulando enormes reservas de ouro e platina, além de reservas cambiais. Hoje a Rússia é um dos maiores detentores de reservas internacionais do mundo, além de, como eu disse, ser um grande produtor de minerais. Então isso garante a subsistência do país por meses, quiçá anos a fio, enquanto do outro lado pode não ser tão interessante para uma Europa e também para os Estados Unidos, lembrando que hoje em dia a economia é globalizada. Bancos americanos fazem negócios com bancos russos. Indivíduos europeus, indivíduos sul-americanos, indivíduos africanos possuem contas em bancos russos. Fora que o que muito se discute de desligar a Rússia do SWIFT, que é o Sistema Internacional de Trocas Comerciais, por onde circula todo o dinheiro virtual do mundo, há outras opções para o SWIFT. Em último caso, existem paraísos fiscais. É preciso lembrar que no auge da crise com o Estado Islâmico, quando o ISIS vinha ocupando quase toda a Península Arábica e uma boa parte do Oriente Médio, haviam países que continuavam comprando petróleo das áreas já sob comando do Estado Islâmico. Sem contar, se a gente também retomar a história, que mesmo depois da Alemanha nazi ter declarado guerra aos Estados Unidos em 1942, os Estados Unidos, empresas norte-americanas, continuavam fornecendo petróleo para a máquina de guerra alemã. Ou seja, a economia ela está no centro de tudo. Então, o que a gente vê é que, outra pergunta que nos fazem é quais são os impactos na economia, principalmente na economia brasileira. Esse vai ser o tópico de uma outra live que a gente vai fazer na segunda-feira com o professor José Luiz Oreiro, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Mas os impactos imediatos são que, com o aumento que já vem ocorrendo no preço do barril de petróleo internacionalmente, com a atual política de preços da Petrobras, os preços do barril de petróleo também serão afetados no Brasil. Quer dizer o que para o consumidor comum? Que a gasolina vai aumentar se esse conflito se arrastar por muito mais tempo, ou mesmo por alguns meses a fio. Do campo também, que eu mencionei, o trigo. Nós não somos um país produtor de trigo. A maior parte do trigo brasileiro é importado da Argentina. Aí vocês perguntam, Ricardo, mas a Argentina está aqui, a Rússia está lá. Mas o mercado global ele é unificado. Se o preço sobe num país, há valorização no outro também. Isso vai pressionar os preços aqui também, fazendo com que o pãozinho de cada dia da mesa do brasileiro fique mais caro. Tendo um preço, uma pressão sobre os alimentos e sobre os combustíveis em um país que possui uma malha majoritariamente viária, temos carros como o principal, carros e caminhões como principal meio de transporte, haverá um aumento generalizado dos preços.
fazendo com que, na atual política de preços adotada pelo Banco Central de contingenciamento / controle da inflação, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, seja forçada, eles se verão forçados a continuar fazendo com que a Selic suba. Então, o que um conflito no leste europeu tem a ver com o brasileiro é que isso afeta todo mundo. Uma guerra, ela é economicamente boa, com muitas aspas, para alguns interessados, mas ela sempre é péssima em todos os sentidos para o mundo e principalmente para os inocentes que nada tem a ver com os tomadores de decisão. Já se aproximando do final da nossa live e respondendo a algumas outras perguntas que vêm aparecendo aqui assim, e essa em especial eu estou vendo aqui na tela, já foi feita em dias anteriores e também tem sido uma das maiores fontes de questionamento, qual o destino de Taiwan nisso tudo. É importante mencionar que recentemente, e no dia 5 de fevereiro, foi anunciado o maior pacto de cooperação política, econômica e militar entre o governo russo e o governo chinês, por conta da visita do presidente Vladimir Putin a Pequim, onde ele se encontrou com seu homólogo chinês Xi Jinping, por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos. É importante ressaltar que um movimento desse na Ucrânia seria muito difícil sem um pacto como esse. Ninguém sabe a fundo como esse pacto funciona, mas as declarações oficiais, tanto de Rússia ou de China, e inclusive dos serviços de inteligência ocidentais, datam de que é o maior pacto entre duas nações desde os aliados na Segunda Guerra Mundial. Então isso geopoliticamente é muito interessante e mostra todo esse redesenho em meio a essa nova configuração da ordem mundial que agora culmina com uma guerra. Nesse contexto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, num esteio de uma série de discursos oficiais, quando perguntada sobre Taiwan, disse apenas o seguinte, abre aspas, Taiwan não é Ucrânia, 3 pontos. Taiwan sempre foi China, fecha aspas. Então, o destino de Taiwan pode ser a próxima investida militar, porque a China nunca escondeu o seu descontentamento com essa política de duas Chinas que muitos países fazem e com o reconhecimento formal de Taiwan. Então é muito provável que no cenário de curto a médio prazo haja também uma anexação de Taiwan por parte da China. Uma outra pergunta que as pessoas têm feito para a gente, e eu estou vendo isso aqui na tela, é sobre essas declarações russas de movimentos nazistas na Ucrânia. É importante retomar que, de fato, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, ele é de origem judaica, ele teve parentes que foram mortos na Segunda Guerra Mundial e data que seu avô lutou no conflito pelo Exército Vermelho. Lembrando, a Ucrânia era parte da União Soviética. As declarações não focam na figura do presidente Zelensky. São mais do fato de que, nesse conflito separatista que houve no leste do país, no que culminou com as recém-declaradas repúblicas independentes, uma brigada de voluntários lutou nesse conflito durante muito tempo, que é a chamada Brigada Azov. Azov não é um movimento novo, Azov é uma brigada que tem suas origens como movimento político na Segunda Guerra Mundial e são os ucranianos que se aliaram aos nazistas quando da invasão da União Soviética. Então muitas das declarações russas podem soar apenas como retórica, dão conta exatamente disso. Então precisamos observar bem os fatos e seus porquês. Com isso eu termino nossa live. Há na Equilibrium uma cobertura diária dos fatos. Resumindo, o que eu posso dizer para vocês é que esse confronto ele trouxe de fato a guerra para a Europa, mas ele é apenas a mais nova parte de uma história que, como eu busquei contar aqui, começa já tem pelo menos algumas décadas e mostra o redesenho de poder na conjuntura internacional. Eu termino com o meu agradecimento a todas e todos que participaram dessa live.
Convido-os a seguirem a Equilíbrio nas redes sociais, curtirem, compartilharem os materiais que nós vemos produzindo ao longo dos últimos dias, principalmente nossa cobertura sobre essa situação. E para aqueles que tiverem interesse em saber mais de Rússia, mesmo antes da guerra em si, ainda no esteio da escalada nos conflitos, nós já vínhamos preparando um material sobre a Rússia moderna, buscando explicar o que é essa grande Rússia nesse contexto internacional que se aproxima, essa Rússia que busca e agora de forma direta mostra que não pode ser ignorada num contexto de segurança europeu e mundial. Nós desenvolvemos um curso chamado Rússia Moderna. O link para acesso já está na nossa bio. Vocês podem fazer a inscrição por meio do formulário que se encontra lá. Começa dia 15 de março e até lá já teremos muitos mais insights de nossas fontes, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, sobre o que vem acontecendo. E é um curso multidisciplinar que busca fazer o que eu fiz aqui, explicar os fatos e seus porquês. O meu muito obrigado a todos e uma boa noite.